Fala pessoal, beleza? Esse aqui está sendo o terceiro vídeo da série Como Fazer um Rosto. No primeiro e no segundo vídeo, eu abordei um dos assuntos que eu acredito ser o mais difícil para que você possa fazer um rosto, que são os olhos. No primeiro vídeo, eu mostrei como você pode fazer o olho do lado direito. Já no segundo vídeo, eu mostrei como você pode fazer os dois olhos de uma forma bem parecida, para que fique bem simétrico. Dei detalhes a respeito da forma, luz e sombra, como você pode colocar os cílios, íris, a pupila e a sobrancelha. Então, se você tem dificuldade em relação a fazer um rosto, eu daria a sugestão que você visse primeiro esses dois vídeos para que então você possa nos acompanhar nesse terceiro vídeo. Eu ainda não abordei a questão de como fazer o nariz e a boca, eles vão ser detalhados aqui. Também vou falar a respeito de como nós podemos fazer o cabelo. E lembrando que eu vou estar utilizando aqui o esquadro, régua e lápis com diferentes graduações. Não é necessário, obrigatório, você ter todos esses materiais. Apenas um lápis, uma régua e uma borracha é o suficiente, tá bom? Para que nós possamos começar, vamos fazer o seguinte. Vamos achar aqui o centro da nossa folha na horizontal. Você pode medir se você quiser, a folha tem 21 centímetros, né? Então a metade ela vai dar 10,5, não é isso? E aí você pode colocar essa linha na vertical. Feito isso, nós vamos agora achar o centro aqui na vertical, né? E eu acredito que seria mais ou menos aqui. Nós vamos dar aqui um espaço, né, de 1 ou 2 dedinhos. E nós vamos colocar a nossa próxima linha na horizontal. Pois bem, feito isso aqui, agora nós podemos colocar o tamanho do olho, a distância entre os olhos, né? Bem como esse vai ser o nosso ponto de partida para fazermos o nariz, a boca e assim por diante. Nós consideramos que a distância de um olho para outro é o tamanho do próprio olho. Claro que isso não é uma regra, mas se aplica na grande maioria das pessoas. Então, visto que a folha A4 ela tem 21 centímetros aqui na sua largura, nós vamos colocar aqui 3 centímetros para o tamanho de cada olho. Vai dar para fazer o rosto inteiro e ainda vai sobrar uma folga, tá bom? Então, 3, 3 e 3, no fim das contas, nós vamos ter 9 centímetros. A metade disso é 4,5. Então, eu vou colocar 4,5 bem aqui, ó, no que seria ali o centro, né, do nosso rosto, o ponto de partida, na linha dos olhos com a linha da vertical. Então eu vou marcar no 0, vou marcar no 3, no 6 e no 9, tá bom? De 0 a 3 é o tamanho do primeiro olho, de 3 a 6 a distância de um olho para outro, e de 6 a 9 é o tamanho do olho direito. Vou colocar aqui A, B, C e D, só para fins ilustrativos. Deixa eu aproximar um pouco mais para que fique mais fácil de você acompanhar agora a construção. Lembrando, eu não vou dar detalhes, né, a respeito disso, porque o assunto já foi explicado e você assistiu o vídeo, né? Vou deixar o link aí na descrição para que você possa fazer em detalhes, tá bom?
Só uma pequena observação, nessa etapa aqui, eu estou utilizando um lápis 4B. Apesar de que seria o mais apropriado estar utilizando um lápis para cada tonalidade, mas depois de um certo tempo, quando você já tiver uma certa prática, você não precisa todo instante estar trocando o lápis, né? O mais claro por um mais escuro. Não quando se trata de um desenho que não é realista, né? Bem realista, né? Aqui, como é mais livre, né? A gente não vai seguir uma foto, uma referência, então não tem problema nenhum de fazer com um único lápis, tá bom? Mas se você não tiver tanta prática assim na hora de fazer as tonalidades, fica aí a dica, hein? Utilize um lápis mais claro, como um H, um HB ou um B para fazer essas áreas mais claras, né? Enquanto que as partes mais escuras, você pode utilizar um 2 ou um 4B. Claro que quanto maior o número do lápis, né, da graduação, mais escuro o lápis se torna, tá bom? Então é só uma pequena dica aí para quando você for fazer a sua luz e sombra, não ter dificuldade nas áreas claras ou dificuldade até mesmo para fazer as áreas escuras, beleza? Então vamos para o segundo olho, né? Coloquei aqui de pertinho para que você possa visualizar bem, né? Então vamos agora fazer o segundo. Lembrando que nesse caso é importante nós vermos a altura, né, de onde ficou o lado direito e transferirmos para cá, para que nós possamos fazer tudo igualzinho, né? Tanto a sobrancelha como a altura do olho na parte de cima e na parte de baixo, tá bom? Esses detalhes já foram explicados lá no outro vídeo, tem que assistir, viu? Para poder entender direitinho. Então, dá uma olhada lá e depois você pode nos acompanhar nesse procedimento aqui.
Pois bem, pessoal, então, feito os olhos, né, tendo aqui a construção dos olhos, nós podemos ir para o primeiro ponto de partida, muito importante, que é o nariz. Então, você vai perceber que muitas partes do rosto, elas estão diretamente relacionadas com o tamanho do olho. O olho é como se fosse uma guia, né? Uma guia para que você possa colocar todas as outras partes do rosto. No caso do nariz, nós vamos utilizar a medida de 1,5 olho. Veja só, nós colocamos um X aqui e ele é o encontro da linha dos olhos com a linha do centro do rosto, né? Do centro do rosto. Então, a partir desse X para baixo, nós vamos colocar a medida de 1,5 olho. Veja bem, o tamanho de um olho, 3 centímetros. A metade de 3 centímetros, 1,5.
Então, 3 mais 1,5, no total, 4,5 centímetros. Então, eu vou colocar o 0 aqui no X, na linha dos olhos, certo? E vou marcar em 4,5. Veja só, essa medida de 4,5 centímetros, ela não é uma regra, tá? As pessoas, elas têm narizes, né, com tamanhos diferentes, uma um pouco a mais, uma um pouco a menos. Mas, independente de qual seja o caso, e no fim das contas, se você estiver fazendo um retrato, é um processo de muita observação, essa medida de 1,5 olho para fazer o nariz é um norte para quem está iniciando e não sabe, né, não tem uma noção de qual seria a altura mais apropriada para fazer o nariz. Então, aqui fica uma ótima guia, né? E na grande maioria dos rostos, você vai perceber que essa medida de 4,5 centímetros, ela realmente... perdão, 4,5 centímetros não, de 1,5 olho, né? De 1,5 olho, ela realmente se aplica na grande maioria das pessoas, tá bom? Então, eu coloquei aqui a minha linha, né? Na horizontal, na marcação de 4,5 centímetros. Eu vou remover essa marcação aqui. Foi a marcação que fizemos assim que começamos, né? Quando eu disse para achar o centro da folha de cima até embaixo. Ok, então vou pegar aqui o meu esquadro para nós colocarmos uma outra marcação. Nesse caso, para que nós possamos limitar a largura do nariz. Então eu vou usar o canto do olho como uma referência, ó. Aqui e aqui, o canto interno do olho, certo? Se você foi observador, você deve ter percebido que a largura do nariz é o tamanho do olho, né? Afinal de contas, a distância de um olho para outro é o tamanho do próprio olho. Então veja, aqui nós temos um nariz que é o tamanho do próprio olho, certo? E isso se aplica na grande maioria das pessoas, tá bom? Pessoas que trabalham com moda, né, que trabalham nessa questão publicitária, que até mesmo fotógrafos, eles têm essa compreensão a respeito da simetria do rosto, da harmonia que existe dentro do rosto, e é familiar a forma dele, tá bom? Então, respeitar essas proporções na hora de fazermos os nossos trabalhos não é uma regra, mas com certeza vai nos ajudar a desenvolver trabalhos mais harmoniosos, mais bonitos, tá bom? Ok, então uma marcação que eu havia esquecido de mencionar, importante nós colocarmos, né? Nós vamos colocar aqui o tamanho de 1,5 centímetros, tá bom? Metade de um olho, né? E essa medida nós vamos utilizar para fazermos o nariz. Então, vamos lá. É muito simples. Vamos fazer uma pequena marcação aqui do lado esquerdo e deixarmos uma marcação equivalente do lado direito, tá bom? Vou deixar uma altura aqui nessa linha da lateral esquerda e uma altura parecida na linha da lateral direita. Vou fazer uma terceira marcação, né? E vou colocar aqui do lado esquerdo e deixar proporcional também aqui do lado direito. Vou pegar aqui a régua só para mostrar uma coisa para vocês, né? Perceba que a marcação que eu coloquei em cima, ela está mais para o lado externo, enquanto que a marcação embaixo, ela está mais para o lado interno. O mesmo vale para o outro lado, né? Mais para o lado externo e essa mais para o lado interno. Eu quero já deixar aqui observado que isso não é também uma regra, tá bom? É um processo de observação que você vai ter que fazer à medida que você for praticando isso. E aí você pode observar fotos de pessoas, né? Hoje, com o celular, se tornou muito fácil o processo de observação para nós desenvolvermos os nossos trabalhos. Antigamente era um pouquinho mais complicado, né? Mas hoje é bem mais fácil. Então, tendo essas marcações aqui, eu vou fazer agora a ligação entre elas, tá? Não é uma linha reta, tá, pessoal? A linha, ela tem uma curva
sutil, né? Suave. E nesse ponto nós fazemos uma curva bem redondinha, tá? Nada de cantos, tá bom? Os cantos eles vão acabar dando uma sensação de estranheza. Pois bem, então feito isso aqui, agora nós podemos colocar a narina. E a gente pode utilizar essa mesma guia que usamos na lateral direita e esquerda para estabelecermos a altura da narina, tá bom? Então eu vou fazer uma elipse aqui e uma outra elipse aqui. Ambas devem ficar na mesma altura, com a mesma largura. Nem sempre o nariz tem esse formato de elipse, né? Às vezes acaba tendo uma forma um pouco mais pontuda. Então vai muito de observação também, tá bom? Eu usei a elipse porque é uma forma simples, né? Fácil de ser reproduzida. Deixa eu remover aqui essa linha para não ficar confuso. Vou remover essas marcações também. Então, nós vamos agora fazer essa ponta, né, do nariz, tá bom? Nem todas as pessoas têm essa ponta do nariz bem redondinha, né? Então, vai novamente aquele processo de observação. Quando eu falo sobre você ser um bom observador, vai muito além da questão de você simplesmente ver, né, de você parar um pouco e analisar uma forma. É mais no estado de você contemplar, né, de você analisar. Quando você faz essa observação mais profunda, você não vai esquecer facilmente, né? Não vai ser uma análise tão superficial a ponto de que você vai esquecer ela facilmente, né? Quando você faz essa análise do ponto de vista de tentar ver a beleza, né? As pequenas nuances na linha, você vai ter essa informação por muito mais tempo, né? Ela vai ser uma informação permanente. Aqui, pessoal, eu estou utilizando um lápis 4B, tá bom? Estou colocando a pressão mínima, mas eu aconselho você que está iniciando, utilizar mesmo um 2B, tá bom? Para que você não incorra de deixar muito escuro. Outra questão importantíssima que já foi abordada anteriormente é a padronização na linha. Você não é obrigado a fazer nesse mesmo sentido, né, que eu estou fazendo aqui. Mas quando você for fazer, procure deixar em harmonia as linhas, tá bom? Faça a achura em harmonia. E eu vou colocar agora uma linha que geralmente quem está começando no desenho, tentando fazer um rosto, geralmente faz essa linha aqui. Então eu vou dar aqui a seguinte dica, ó, a seguinte orientação para você. Se você não vai fazer luz e sombra no seu desenho, olha, é mais interessante você não fazer essa linha aqui. Porque você fazer ela sem dar essa ideia do volume, fica estranho. Então, quando você for fazer um treino, um exercício, né, de um rosto, evite fazer essa marcação se você não for fazer a luz e sombra. Evite, tá bom? É melhor deixar sem. Se for fazer, faça pelo menos só um lado. E nem precisa fazer ela inteira. Tá bom? Só um pedacinho
já vai estar mais do que suficiente. E do lado aqui esquerdo, eu vou fazer essa forma meio triangular, tá bom? Para que nós possamos preencher. O desenho com luz e sombra, na verdade o desenho realista, ele não deve ter linhas de contorno. São muito poucos os lugares, né? Muito poucos lugares onde você vai ter linhas de contorno. Então, apesar de que eu estou fazendo uma linha aqui ou aqui para poder mostrar para você a área de sombra, evite, tá bom? Evite fazer uma linha de contorno, tá? Vai ficar um resultado muito melhor. Você pode riscar bem levinho e depois você pega a borracha e remove, tá? Essas pequenas linhas. Ó. Tá bom? Quando você estiver fazendo, procure também deixar essas duas linhas, né, essas duas áreas próximas uma da outra, tá bom? E não precisa necessariamente deixar todo esse espaço que eu deixei aqui. Primeiro eu fiz uma área mais escura, mas agora eu vou colocar uma segunda área, uma segunda camada, e perceba como a área vai reduzir, ó. Tá bom? Então, quando você for fazer, procure deixar uma área pequena, tá bom? Aqui. Mas essa primeira, essa área mais escura, você deixa essa distância. Eu vou deixar o X aqui, porque posteriormente eu vou precisar dele para colocar o tamanho da testa, tá bom? Então, por enquanto, vamos deixar ele aí. Vou remover essas linhas guias, ficar bem bonitinho. Vou dar aqui um pouco mais de contraste na borda do nariz. Aí aqui você pode, né, nessa parte mais escura, usar um 4B sem força, né? Com muito cuidado. Pois bem, então nós temos aqui a construção do nosso nariz. Óbvio que poderíamos aperfeiçoar muito mais a forma, né? Colocar mais sombra, mas vamos devagarzinho e aí a gente consegue chegar num nível mais avançado, né? Por enquanto, só esse estado aqui já vai estar legal, tá bom? Então, eu vou mudar aqui para que nós possamos fazer agora a boca. Legal. Então, olha só. Para que nós possamos fazer a boca, nós vamos precisar novamente da medida do olho, né? Vamos utilizar 3 centímetros para nós fazermos a distância do nariz até o final do lábio inferior, tá bom? Então, eu vou colocar o 0 aqui na parte inferior do nariz. Vou marcar no 3, tá bom? Então, nós já temos aqui o ponto, né, do lábio inferior. Qual seria, então, o ponto do lábio superior? Olha, as pessoas têm bocas com espessuras diferentes, né? Algumas têm um lábio bem fininho, outras têm um lábio grosso. Então, pessoas que têm um lábio muito grosso, é óbvio que a medida de 3 centímetros não vai dar para elas, né? É necessário um pouco mais. E se a pessoa tem um lábio muito fino, 3 centímetros pode ser que acabe fazendo ela ficar com um lábio grosso, né? Talvez seja necessário diminuir um pouquinho mais.
Então é um processo de muita observação, repetição, para que você possa desenvolver bem a habilidade na hora de fazer a boca. Mas nesse primeiro caso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, ó, a distância de 1 centímetro, tá bom? Do nariz até o lábio superior, certo? Nós vamos deixar aqui a distância de 1 centímetro. E qual é a largura, então, que eu devo colocar, no caso da boca, né? Os cantinhos. Qual é a largura que eu devo colocar? Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu lhe dar uma medida exata, nesse caso, eu vou lhe dar uma guia que vai ser muito mais interessante e proveitosa para todo o rosto que você for fazer, tá bom? Geralmente, as pessoas, elas têm a largura da sua boca, você pode usar como medida o próprio olho dela. Então, para pessoas que têm a boca muito pequenininha, a gente utiliza a borda da íris. Pessoas que têm a boca mais larga, nós podemos utilizar a borda da pupila. Passando disso, a pessoa já vai estar sorrindo, né? A boca ela estica quando a gente começa a sorrir. Então, você faz essa análise, tá bom? Quando você estiver reproduzindo lá o seu rosto, você verifica, compara o canto da boca da pessoa em questão com o cantinho ali da íris, tá bom? No nosso caso aqui, vamos fazer um meio termo, vamos deixar na metade do caminho, entre a borda da pupila e a borda da íris, nós vamos colocar ali na metade, tá bom? Descer uma linha aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pois bem, então agora eu posso fechar o meu retângulo para que nós possamos começar a construção da boca. Nós temos aqui a altura, né? E a base. Pois bem, esse vai ser o nosso ponto de partida para nós fazermos a boca. Pois bem, pessoal, então, tendo aqui a área mais próxima de nós, né, da nossa câmera, vamos fazer a construção, né? Olha só, vamos fazer aqui uma forma como se fosse um V, mas não exagere, tá? Não faça muito fechado, também não deixe muito distante, tá bom? Essas duas linhas, para não ficar estranho. Feito isso, vamos fazer agora o meio, né? A divisão entre o lábio superior e inferior. O lábio superior, geralmente, ele é mais fino em relação ao inferior. Então, eu vou traçar a minha linha até aqui, ó. Tá? Veja que a linha desce, ela tem uma leve curva, e no finalzinho aqui, eu coloquei uma linha no sentido oposto. O objetivo é fazer com que pareça um pequeno sorriso, tá bom? O objetivo é esse. Pois bem, então, vamos transferir essa medida daqui para cá. Se você pode medir, se você achar mais apropriado, né? E vou imitar aqui o mesmo esquema que foi feito do outro lado. Olha, pelo que eu estou podendo perceber aqui, esse lado ele ficou menor em relação ao outro, mas talvez seja a impressão, né? Vou pegar a régua aqui, tirar a prova dos 9. Deu 2.2, 2.7 e ficou uma diferença, né? Aqui já deu 2.4. Olha, aqui é uma oportunidade legal também para falar o seguinte. 2.7. Ok, vou aumentar um pouquinho mais. Mas aqui é uma oportunidade legal para falar o seguinte. O nosso rosto, ele não é perfeito dos dois lados. Ele é parecido dos dois lados, né? Nós não somos a Barbie ou o Ken, né? Nós não somos feitos numa linha de produção. E essas pequenas imperfeições
que nos fazem únicos, que faz o nosso rosto ser único, né? Hoje, inclusive, fugindo aqui um pouco da proposta original, que é falar sobre o desenho, mas eu percebo que hoje as pessoas têm até um conceito um pouco erradas a respeito da beleza, não só de como elas veem, né, a si mesmas, mas até mesmo outros. Olha, tudo bem que nós somos vaidosos mesmo, né? Mas é interessante também nós sermos equilibrados, né? Algumas pessoas recorrem hoje a cirurgias, né, com o objetivo de mudar isso ou aquilo nelas, sendo que, na verdade, aquelas imperfeições, se não forem, né, obviamente, imperfeições muito sérias, né, talvez uma deformação no rosto ou algo desse tipo, enfim, essas imperfeições é que nos fazem ser únicos, né? Então, dificilmente uma pessoa vai ter o rosto perfeito dos dois lados, né? Ele é parecido dos dois lados, e não perfeito, tá bom? Então, sei que a proposta aqui, sei que esse comentário fugiu da proposta que é fazer o desenho, mas acho importante também ressaltar isso, afinal de contas, eu acredito que as artes, elas têm um objetivo maior, que vai muito além só de nos entreter. As artes, elas também têm por objetivo fazer com que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos, né? Das nossas imperfeições, do mundo ao nosso redor, e assim por diante, né? E parece que isso aí está se perdendo, né? Esses valores que são tão legais. E hoje, sinceramente, eu vejo assim que transformaram a, a arte, o conceito do que é belo, né, em coisas muito subjetivas, né? Mas enfim, vamos focar aqui no ponto principal da nossa aula. Pessoal, como vocês puderam perceber, eu fiz aqui a linha do lábio superior, a parte de baixo, né? A divisão entre o lábio superior e o lábio inferior. E eu queria que você observasse o seguinte, ó. Veja como eu coloquei a linha com pequenas curvas, né? Então, partindo aqui do centro, ela sobe, desce e, por fim, sobe novamente. A mesma coisa vale para o outro lado, né? Só que é sutil a mudança, né? Deve ser sutil. Não deve ser tão forte, senão pode dar uma sensação estranha na boca, tá bom? E com respeito ao lábio inferior, eu já percebi um erro que também é muito comum entre os alunos, que é o seguinte, ó. Na hora de fazer o lábio inferior, muitos puxam a linha bem do cantinho. Isso acontece realmente, né? Mas se você quer fazer um lábio mais natural, é bom a gente deixar uma folga, tá bom? Deixa uma folga, um espaço, e aí você puxa a linha do lábio inferior, tá bom? Não precisa colar lá no cantinho, tá bom? Não é necessário isso. Tá legal? É verdade que os dois, né, eles são realmente ligados, é uma única forma aqui, é uma única conexão, né, como ponto de partida, mas quando a boca está fechada, a parte de cima aqui do lábio inferior, ela não fecha certinho com o cantinho, tá bom? Do lábio superior. Eu vou fazer o lábio um pouquinho mais grossinho, ó. Passei um pouquinho da linha. Não tem problema. Mas se você quiser deixar dentro da linha também, tá tudo tranquilo. Vamos continuar sendo amigos, tá bom? E aqui eu vou fazer o preenchimento. Vou utilizar aqui um 4B, bem levinho, tá bom? Um detalhe, o lábio superior nós vamos ter de fazê-lo mais escuro em comparação ao lábio inferior. Tá legal? Então, quando você for fazer o lábio superior, você pode utilizar um 4B. Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro.
E aí vamos pro inferior agora, né? Eu vou deixar já marcado aqui algumas áreas, e essas áreas nós vamos fazê-la mais clara, tá bom? Aqui são pontos de brilho. Tem muitos detalhes que nós poderíamos colocar no lábio, né? Aquelas pequenas, como eu posso dizer, ranhuras, né, que nós temos, como se fossem digitais. Eu vou pesar um pouco mais a mão nesse centro, tá bom? No meio aqui, entre um e o outro, eu vou pesar um pouco mais a mão. E nesse caso aqui, visto que o lábio inferior ele tem mais volume, né? Ele é mais redondinho. Então essa região aqui, próxima do centro, acaba ficando um pouquinho mais escuro. Pessoal, não sei se eu falei sobre essa borrachinha que eu estou utilizando agora, mas isso aqui é uma borracha Tobo, a marca é uma Mono Zero. Muito boa para você tirar pequenos detalhes, tá? Mas também é possível você fazer com uma borracha como essa aqui, ó. Conforme você vai utilizando, ela vai ficando redonda, né? Então você pode pegar uma lâmina, como um estilete, por exemplo. Se você é criança, por favor, não faça isso. Peça para um adulto fazer para você, tá bom? Para depois não ocorrer um acidente e dizer que foi o tio do desenho que disse para me fazer. Mas é o seguinte, ó, essa borrachinha aqui, você pode pegar uma lâmina e cortar ela em forma de chanfro, tá? Você apoia lá em cima da mesa, enfim, e aí você faz o corte. Eu vou fazer aqui com o dedo mesmo, mas só para fins ilustrativos, né? E o segredo é você não puxar a lâmina. Se você puxar a lâmina, já era, né? Vai sangrar mesmo, tá bom? Então você só empurra, tá bom? Só empurra, não puxe, para você não se cortar, beleza? Então, ó, ficou aqui uma pontinha, né? Ficou um chanfro. Aí você pode vir tirar esses pequenos detalhes, né? Ou fazer alguns detalhes com ela, tá bom? Feito a construção, eu vou remover essas linhas guias, não são mais necessárias. E aqui vamos colocar um pouquinho de sombra também. Nós temos essa área mais profunda, aqui no centro, né, debaixo do nariz. Eu vou aproveitar e colocar também a sombra do nariz. É a sombra que se projeta, né, do nariz sobre essa área aqui. Veja que ficou uma pequena área clara aqui, ó. E isso é muito interessante porque esse contraste ele nos ajuda a distinguir um pouco mais a forma. E aí você pode pegar a borrachinha, né? Se porventura o seu não tiver ficado assim, ó, você pode pegar a borrachinha e dar um pouco mais de ênfase para esses contrastes, né? Olha só que legal, a gente nem precisa aqui fazer uma linha mais escura para poder distinguir mais a área do nariz, né?
nós, na verdade, estamos fazendo uma parte mais clara, né? Então, você pode usar esse método de alto contraste, né? Uma parte muito clara, próximo de uma área bem escura, para poder fazer a distinção, mesmo que, olha só, se aqui estivesse no mesmo tom que aqui, ia ficar indistinto, né? Onde termina e começa uma coisa e a outra, né? Ia ficar indistinto. Mas veja, quando você faz uma pequena linha clara, usando uma borracha, ou durante a projeção já deixar isso, você consegue evidenciar muito mais a forma. Você fala que fica mais realista, né? Isso aqui não é um mero detalhe artístico, né? É uma realidade física da luz, né? De como a luz se comporta sobre os objetos. E eu acho que isso ia dar um ótimo vídeo, né? Falando sobre esses detalhes de como a luz se comporta sobre os objetos. Quem sabe aí a gente faz um desse também. Vamos lá. Então, visto que nós conseguimos aqui fazer o nariz e a boca, agora vale a pena nós fazermos a forma do rosto. Então, deixa eu mudar aqui para que nós possamos dar continuidade. Legal, pessoal. Então, visto que nós conseguimos fazer a construção do olho, nariz e a boca, agora nós vamos fazer a forma do rosto, né? E, novamente, nós vamos utilizar aqui a medida do olho como uma guia. Olha só que interessante, né? Nós utilizamos 3 centímetros para fazer o tamanho de um olho. Então, eu vou colocar aqui 3 centímetros do final, lábio inferior, até onde nós vamos colocar o queixo. Lembrando o seguinte, as pessoas têm queixos com tamanhos diferentes, né? Eu me considero a pessoa do queixo pequenininho, né? Outros têm o queixo maior. Então, isso aqui, novamente, não é uma regra, tá? É um auxílio, pessoal. É só um auxílio para que você possa ter um norte no desenvolvimento dos seus trabalhos. À medida que você for construindo, seja um bom observador, né? Contemplar, né? Tá bom? E eu vou colocar aqui, nós até poderíamos, na verdade, colocar 3 centímetros também, do cantinho da boca até a lateral aqui, ó. Mas eu não quero que essa pessoa ela tenha o maxilar, né, muito largo aqui, o maxilar inferior, né? Eu vou reduzir um pouco, vou colocar 2,5, tá bom? 2,5 vai estar um tamanho legal, mas você pode usar sim o tamanho de um olho, tanto aqui como aqui, tá bom? Se você quiser colocar uma medida um pouco menor aqui embaixo também, quiser colocar só os 2,5, tá bom? Não vai ter problema nenhum. E na lateral aqui nós vamos utilizar a metade de um olho. Um olho, 3 centímetros, a metade de 1,5. Então eu vou colocar o 0 aqui, marco no 1,5. Do outro lado, lado esquerdo, coloca 1,5 aqui no cantinho externo do olho e marca no 0. Lembra daquele X? Nós vamos colocar também a medida de, na verdade não de um, né, mas de 2 olhos, tá bom? As pessoas têm testas com tamanhos diferentes, então se a pessoa tiver a testa muito grande, né, a gente pode colocar ali 2,5, né, tá bom? 2 olhos e meio que eu quero dizer, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos colocar o tamanho de 2 olhos, já vai estar mais do que legal. Eu vou colocar 6 centímetros, o 6 aqui no X e marquei aqui no 0. Tá bom? Então, nós temos agora as medidas para que nós possamos fazer o nosso rosto. E não se trata só de você fazer uma linha reta, né? Conectando aqui com esses pontos e, por fim, esses na lateral do olho. Não são linhas retas. Se você fizer linhas retas, vai estar pior do que o Minecraft, né? Tem que ter uma sutileza, tá bom? Na hora de fazer essas linhas. Então, eu vou fazer aqui a primeira ligação, ó. Olha só como é que eu estou segurando no lápis, né? Não na ponta nem no meio, mas aqui no final. E isso me permite ter mais leveza no ângulo da linha. Se eu seguro muito aqui no final, fazendo o mesmo movimento, o ângulo, né, a curva vai ser mais agressiva. Então é mais interessante segurar aqui,
no final do lápis, aí você consegue fazer, ó, uma mudança de ângulo mais sutil, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui, sendo que é necessário deixar um espacinho para cá, o mesmo espaço para cá também, do centro para a direita, do centro para a esquerda, para que nós possamos fazer o queixo, né? A menos que a pessoa tenha um queixo muito fininho mesmo. Pronto. Aí a mesma coisa vai valer para o outro lado, né? Você pode rotacionar a folha se você achar melhor. Eu sou esquerdo, comecei por esse lado, você que é direito, talvez tenha mais facilidade de começar pelo lado esquerdo, né? E aí você pode rotacionar a folha se você achar mais apropriado. Sobre essa questão de rotacionar a folha, eu gostaria de dar uma dica legal para você. Ó. Não tem problema, não é uma regra também, mas quando eu comecei a ensinar e eu percebia que os alunos eles giravam muito a folha, né? Nesse processo deles girar bastante a folha, eles acabavam perdendo a noção da posição da referência que eles estavam tendo em relação ao que eles estavam fazendo, né? Por exemplo, o desenho está nesse sentido, mas alguns alunos giravam, né? E a folha estava já nesse sentido aqui. Alguns realmente têm uma habilidade muito boa para poder ver as coisas, né? Rotacionar elas. Mas eu percebi com diferentes alunos como é mais fácil você compreender a forma quando você não rotaciona. E isso acaba lhe obrigando a desenvolver o uso do punho, do braço, né? Não ficar só limitado em fazer pequenos movimentos aqui, ó, com os dedos, tá bom? Então é interessante você estimular em você essa versatilidade que sua mão tem, o seu punho, o seu braço tem, tá bom? Então você rotaciona aí a mão com gosto mesmo para poder alcançar diferentes ângulos, certo? Então feito aqui esse nosso rosto, aqui eu ainda não tinha pensado se ia ser um homem ou uma mulher, né? Eu vou fazer uma mulher, tá bom? Acho que seria mais apropriado em virtude dos olhos, né, que eu coloquei os cílios um pouco mais longos. Não que homens não tenham, né, só que não é muito comum ter homens com os cílios tão longos assim. Veja que eu estou colocando a régua agora na parte de baixo aqui do nariz. Eu vou fazer uma marcação de um lado, do outro, porque aqui é a nossa referência para nós fazermos a orelha embaixo. E aqui vai ser a nossa referência para fazermos a orelha em cima, tá? Essa guia só vale quando o rosto está de frente. Se o rosto ficar para cima ou para baixo, aí já não vale, tá bom? Só vale se o rosto estiver diretamente virado para o nosso campo de visão, né? Nem para cima nem para baixo, mas bem de frente, tá? E a orelha não é difícil, é simples. Vou aproximar aqui para poder você visualizar melhor. Pois bem, então vamos lá, né? A orelha é muito simples, ó. Nós vamos fazer esta forma aqui. Novamente, é aquele processo de observação, tá? Para que você possa compreender bem o formato, memorizar ele. Beleza? Então eu vou fazer a sombra aqui também. Eu vou fazer a sombra na parte do rosto, tá? Mas antes eu vou completar logo a forma. E depois a gente faz essa parte da sombra dentro do rosto. Estava concentrado aqui fazendo, esqueci o que ia falar. Acontece, né?
Legal. Então, é o outro lado. A altura é a mesma, né? Então, já tem a marcação. Ah, uma coisa importante, né? Para falar. Eu vou fazer a orelha aqui, né? Aqui. Aí, eu tava apoiando a minha mão aqui, ó, em cima de onde já tinha grafite. O grande problema disso é que você começa a sujar o seu dedo e quando você encostar a lateral da sua mão em uma outra parte da folha, você vai sujar a sua folha. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar uma outra folha, né? Ou um pedacinho de papel. Vou pegar aqui um coloridinho só para ficar mais evidente, né? Pega aqui um papelzinho, posiciona a sua mão em cima do papel e aí sim você começa a fazer o desenho do outro lado, tá bom? Para não acontecer de você deixar o seu desenho todo manchado, tá bom? Beleza, por enquanto só isso aí já é o suficiente, né? Se eu tiver feito muito rápido, você dá uma pausa aí, tá? Pausa, volta, né, para poder acompanhar. Vou mudar aqui a pose novamente para que nós possamos fazer agora o cabelo. Legal. Então, vamos lá, né? Nós já temos aqui a marcação de onde nós vamos colocar a testa. E o cabelo, ele é muito versátil, né? A flexibilidade que ele tem e bem como os diferentes formatos, né? Cabelo liso, cacheado, crespo, são muitas formas. Entre esses, eu acredito que o liso e o ondulado seja o mais fácil de serem feitos. Então eu vou fazer exatamente dessa forma, né? Por uma questão de praticidade aqui, para aquele que está fazendo a primeira vez um rosto, não vamos complicar muito, tá bom? O processo. E eu vou fazer o cabelo solto, tá bom? Então vamos lá. A respeito de fazer o cabelo, tem uma outra coisa que eu queria mencionar antes, né, de eu já começar a riscar. Não prenda a sua mão aqui, ó, os seus dedos, quero dizer, né, aqui na pontinha do lápis, tá bom? Segure no meio ou então no final do lápis. Você tem alcances, ó, muito maiores na linha, né, do que ficar com pequenas emendas. Isso gera um certo medo, né, um medo na hora de fazer a linha, que fica assim, fazendo pequenas emendas, né? Então, deixe fluir, é só não colocar força. Se você errar, não tem problema. Passa a borracha, faz novamente, tá bom? Não fique prendendo ali a sua mão em um único ponto, certo? Aqui você pode utilizar o braço, né, para fazer a linha, se você não tiver tanta habilidade de fazendo segurando no meio ou no final, você pode fazer com o braço, tá bom? Então vamos lá, vou fazer aqui o cabelo solto, né? Eu acho interessante aqui, particularmente, né, passar aqui o cabelo um pouquinho perto da sobrancelha, cobrir um pouquinho ela. Não conte fios, tá bom? Não fique contando a quantidade de fios, de linha. Isso só vai atrapalhar você. Tente entender o fluxo das linhas, né? Então veja que a linha desce, ó, ela vai afunilando e chegou aqui, né, na orelha, tá bom? Então procure se concentrar no fluxo das linhas e não a quantidade de linhas, tá bom? É muito mais proveitoso, muito mais fácil também você se concentrar nisso, tá? Vou fazer aqui pro outro lado.
puxar um pouco mais aqui minha folha, para que nós possamos fazer a parte de cima, né? Seja generoso também no espaço que você vai deixar aqui, ó. Claro que você deve evitar extremos, né? Mas perceba que tem uma distância razoável aqui, ó. Vendo, ó? Vendo como flui muito mais, né? Mais rápido, dinâmico, né? Do que você ficar com né? Ao invés de você ficar com pequenas linhas, né? Muito mais prático, ó, você fazer a linha fluir, né? Movimente o braço, ó. Antes de riscar, antes de você riscar, você pode movimentar o braço por cima para poder sentir, tá bom? Não tem problema errar, tranquilo, tá? Errou, apagou, desde que você faça bem levinho, vai estar tudo tranquilo. Eu vou já mudar a câmera aqui para visualizar a parte de baixo. Mas antes, vamos fazer logo aqui. Olha, até que essa moça que eu fiz ficou simpática, viu? Até que ela ficou bonita. Aí é muito comum os alunos me perguntarem assim: e quem é essa pessoa? Aí eu digo: eu não sei. Eu começo a fazer com base nessas proporções que eu passei para vocês, né? Tamanho do olho, distância entre eles, nariz, boca. E aí a gente vai variando um pouco as linhas, né? Por exemplo, lembra quando a gente fez a marcação aqui, ó, no nariz? Então, se você mudar um pouco a linha, a marcação um pouquinho para cima e essa de baixo um pouquinho mais para o lado de dentro, você ia fazer um nariz diferente, né? Então, essas pequenas combinações, né, você vai variando elas e com o tempo você consegue construir diferentes rostos, né? Diferentes tipos. Vou pegar aqui uma grafite mais escura, destacar um pouco mais. Ok, então deixa eu mudar um pouco aqui para poder mostrar a parte de baixo, né? Essa área aqui do pescoço. Você pode usar, ó, o centro do olho, no caso a pupila, na verdade um pouco mais aqui da borda para a borda da íris, né? Para o lado externo, para você colocar o pescoço. Seria... Ô, pessoal, desculpa aí, viu? Erro de minha parte, né? Ia ficar muito fino. A gente vai usar o canto do olho, desculpa, viu? O cantinho do olho aí, ó. Aí sim fica bem melhor. Nesse caso o cabelo tá por cima, né? A gente não vai ver. Ih, professor, você errou feio aí, hein? Tem aluno que não perdoa. Você errou, hein, professor? É, cara, acontece, né? A gente acaba dando essas vaciladas aí. Pessoal, essa questão de fazer cabelo, tá? Quantas linhas você vai fazer no cabelo? Olha, isso aí é
é uma questão bem pessoal, tá bom? Se você não está usando nenhuma referência, então você permita, né, sua criatividade fluir para que você possa desenvolver o trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte, como já deu ali 1 hora, né, 1 horinha de aula aí, se bem que eu vou fazer as edições, já devo ter feito quando você estiver assistindo, então esse aqui é um pouquinho menor do que 1 hora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui para um segundo vídeo, né, a parte da luz e sombra, tá bom? Era para me ter dito antes, né? Opa, calma aí, moça. Se segure aí um pouquinho, não vai embora agora não. Era para me ter dito antes, né, pessoal? Mas vamos lá. Se a informação foi legal, se você gostou do vídeo, por favor, né? Até não gosto de fazer esses pedidos bobos, não, mas deixa aí um like, né? Curta o vídeo, deixa aí um comentário, o que é que você achou fácil, o que você teve dificuldade. Compartilhe com um amigo, né? Uma pessoa que nunca fez um rosto, tenho certeza que ele vai se surpreender com o resultado, tá bom? Seguindo aqui o passo a passo, não tem como dar erro, né? Tendo paciência, obviamente, vai ficar bem fácil a construção. Então é isso aí, no próximo nós vamos fazer a elaboração da luz e sombra desse trabalho. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado.